Oi, Nova, tudo bom? A gente está aqui na nossa nova série chamada Fala Pastores. Vão ser dias que a gente vai falar sobre vários assuntos legais e a gente quer contar com a participação de vocês aqui no nosso chat, falando um pouquinho sobre a opinião de vocês, fazendo perguntas. Manda esse vídeo já para todo mundo que você conhece e eu espero que a gente se divirta juntos aqui. E hoje eu queria falar sobre um assunto que toca todo mundo. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Você já se amaldiçoou? Difícil, né? Você pensar, será que eu já me amaldiçoei? Será que eu estou usando a minha vida contra mim mesmo? E olha só o que é que a Bíblia fala em Tiago 3:10. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. O que é bênção? Se a gente pensar, parece uma palavra bem crente, bem evangélica, mas ela é uma palavra que ela é básica na nossa língua normal. Então, bênção são coisas boas e maldição são coisas más. O que é que você está querendo para a sua vida? Coisas boas ou coisas más? E aí a Bíblia ela nos dá uma segurança de que a gente tem o poder de escolher sobre a bênção ou a maldição. E até sobre a vida e a morte. Olha só. Se a gente for pensar, a gente usa a nossa palavra da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente tem a oportunidade da palavra falada ou da palavra pensada. Se a gente for pensar o seguinte, acordei hoje pela manhã. Meu primeiro pensamento foi, acho que vai chover. O dia hoje vai ser quebrado e vai atrapalhar minha programação e vai ser ruim. Olha só o tanto de coisa que eu estou lançando sobre uma realidade que vai chover. Será que a chuva em si ela é boa, ela é ruim? Ela é só a chuva. A gente precisa aqui para aguar as plantas, a gente precisa para a natureza funcionar. Mas o que eu coloco em cima disso? Será que eu estou colocando que já estou delimitando ali como vai ser o meu dia? Meu dia vai ser ruim? Meu dia vai ser todo quebrado, meu dia vai ter a minha programação destruída por conta da chuva. Olha um outro exemplo que a gente pode pensar. Hoje eu não acordei bem, acordei com um pouco de dor de cabeça, já sei que o dia também eu não vou conseguir render, não vou conseguir fazer o que eu estava planejando, o que eu preciso fazer. Olha um outro exemplo que a gente faz sempre. A gente já vai colocando ali, a gente acordou com dor de cabeça, ao invés de a gente pensar, eu acho que ontem eu não bebi água suficiente, eu estou desidratada. Hoje vou tomar mais água aqui para melhorar, porque a gente tem que ter responsabilidade sobre nossa vida. E aí a gente às vezes começa a falar um monte de coisa ruim e começa a amaldiçoar o nosso dia e já falar que a gente não vai conseguir fazer o que a gente planejou, a gente se propôs. E que também não tem nada de vai acabar o mundo se você em um momento da vida você não conseguir fazer tudo que você quer. É normal. Mas você já decidir que você não vai fazer, você já decidir que seu dia vai ser ruim, imagina só. O que é diferente de você enxergar uma situação e já saber o que vai acontecer. Por exemplo, uma possibilidade, né? Você está vendo um carro vindo a 100 por hora numa rua sem saída. E tem um muro lá na frente. E aí você fala assim, gente, vai bater. O carro não tem nem como não bater ali, ele não vai ter nem tempo hábil, digamos, para frear. É diferente disso. Você está vendo uma situação clara e que você, usando a sua inteligência, você vê o que vai acontecer ali brevemente. Mas eu estou falando sobre a nossa palavra delimitando o nosso dia e amaldiçoando o nosso dia. Olha um outro exemplo. A gente aqui que é imigrante, né? Fala assim, não vou aprender idioma, é muito difícil. A minha vida inteira eu tive dificuldade com a aprendizagem. Então, olha, o francês não dá para mim, o inglês, o italiano, o espanhol, o idioma que você tiver aí na sua mente. E aí você começa a já colocar ali uma verdade na sua vida. Eu não sou capaz de romper essa barreira. Eu não tenho essa capacidade, porque a minha vida inteira eu não consegui, porque agora, a partir de hoje, eu vou ser vitorioso nessa área. Mas, gente, a gente não aprende toda hora. Às vezes, com os meus filhos, eles falam assim, eles estavam na época de aprender a andar de skate.
E falaram, eu nunca vou conseguir aprender a andar de skate, é muito difícil, e eu não consigo me equilibrar, eu não consigo ver a velocidade, eu já caí 3 vezes nos últimos 30 segundos. E a minha pergunta sempre foi, você nasceu sabendo andar? Não. Você nasceu sabendo falar? Também não. Você sabia comer sozinho? Também não. Então tudo você aprendeu. Você já tem uma possibilidade imensa de aprender qualquer outra coisa. Se você aprendeu tanta coisa super difícil que é andar, falar, comer, você pode aprender qualquer outra coisa. O que é um skate? O que é uma bicicleta? O que é um idioma? O que é um emprego novo? E a gente tem que entender que a nossa palavra, ela tem esse poder. Se a gente vai assistir um filme agora de magia, por exemplo, e aí é preciso que alguma pessoa pegue uma varinha mágica e fale uma palavra mágica e toque alguma coisa, essa coisa vai se transformar. A gente consegue entrar nesse mundo da magia no filme, não consegue? Todo mundo já deve ter assistido aqui algum filme assim. E aí você fala, poxa, se essa pessoa falar pim, pirilim, pim, pim, acontece. Mas se ela falar uma outra palavra, não vai acontecer, tem que ser a palavra certa. A gente consegue entender o poder das palavras que a gente está assistindo um filmezinho. Mas isso aí não é do nada. A gente sabe que a palavra, ela vai ter poder, sim, você querendo ou você não querendo. Ah, eu não acredito. Não tem problema. Você pode não acreditar. Vai acontecer da mesma forma. Por exemplo, eu não acredito que vai chover hoje. Problema meu que eu não acredito, porque assim, vai chover hoje. Então, se a gente tiver consciência da nossa realidade, do nosso poder de decisão sobre o nosso dia e sobre a nossa vida, a gente vai poder caminhar de forma mais prazerosa até. E aí, eu comecei a fazer há algum tempo, eu comecei a fazer um exercício para mim, que era o seguinte, eu tenho um leve problema de noção espacial. Então, para mim é super fácil estar andando e bater o ombro em algum lugar, ou bater o pé, e machucar em coisas assim, porque eu tenho essa dificuldade aqui. E aí, eu ficava muito irritada quando eu machucava meu pé, quando eu batia na quininha, sabe aquele dedinho assim que você bate ali, você vai no céu e volta. E eu comecei, ao invés de falar, ai, que coisa chata essa cadeira, culpar a cadeira, né, culpar a parede, que a cadeira não sai do lugar, a parede não sai do lugar, mas a gente sai culpando as outras coisas, né. Eu comecei a olhar para mim e falar assim, eu preciso prestar mais atenção e andar de uma forma melhor. E eu preciso agradecer porque eu poderia ter até quebrado esse meu dedo agora, de tão forte que foi essa pancada. E eu comecei a modificar a minha atitude, porque eu tenho responsabilidade pelo que sai da minha boca, eu tenho responsabilidade pelo que sai do meu coração. Então, eu comecei a modificar a minha atitude em relação a coisas ruins que estavam acontecendo. E aprendi sobre o que a Bíblia fala para a gente dar graça em todas as situações. E eu comecei a agradecer porque, falei, ufa, eu poderia ter, essa semana eu me queimei aqui na mão, eu falei, ufa, eu poderia ter me queimado pior. Porque eu realmente estava desatenta, estava com muitas coisas acontecendo. E começar a agradecer, e não é aquela coisa de poliana, que tudo eu vou agora ser a pessoa, né, super feliz, aquela alegria falsa. Não é. É de conseguir realmente entender que se eu começar a amaldiçoar a minha mão, a panela, o fogão, eu vou estar lançando morte sobre aquilo tudo. Eu vou estar lançando morte sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu vou estar modificando totalmente o ambiente da minha casa. Eu moro numa casa que temos 6 pessoas e um cachorro morando. Então, eu sou responsável também de limitar ali o que pode e o que não pode emocionalmente, né? Limitar no sentido de que eu não quero que ninguém se exalte, que ninguém fique estressado, eu não quero esse tipo de ambiente. Então, a minha responsabilidade é, todo mundo viu que eu me queimei, todo mundo ficou preocupado na hora, e foi uma besteira. Mas, e todo mundo está me observando, como é que mamãe vai agir nessa hora? O que é que ela vai fazer? E eu falei, gente, olha, mamãe não estava prestando atenção, mas ainda bem, porque isso aqui foi só um risquinho, mas poderia ter sido muito pior. E aí, eu vejo que essa atitude tem também forjado o caráter dos meus filhos e modificado aqui o ambiente da nossa casa. Porque ao invés de já começar reclamando ou já começar a partir de um negativo, eles já começam a, não, vamos prestar atenção, o que é que está acontecendo agora? Vamos prestar atenção
no meu redor. Então poderia ter sido pior, poderia ter sido fatal, alguma coisa, poderia... Então, a minha dica para mim, para o meu coração, porque eu tenho pastoreado meu coração nisso há muito tempo. E é um desafio, porque não é uma coisa natural do ser humano ver diretamente o bom. É uma coisa que a gente tem que treinar a nossa mente. A minha dica é: escolha falar palavras boas sobre você, sobre a sua casa, sobre as situações que você vive, mesmo as situações mais estranhas. Ache o bom. E aí você foca no bom. Sabe por quê? Porque no que a gente foca, cresce. Parece aquela conversinha de coach, né? Mas, gente, muitos coaches pegam muita coisa na Bíblia para muita coisa que a Bíblia já fala há muito tempo, o pessoal está pegando agora como novidade. Não é. A gente tem que trazer a memória que traz esperança. Porque foca no que é bom. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, estruturalmente, ele é totalmente desintoxificado. É assim que se fala? Bom, me diz aí se é assim. Pelos pensamentos bons, pelas coisas boas, pelas palavras de vida, porque a gente vai trazendo vida não só para o ambiente que a gente está, mas para o nosso próprio coração. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha comentado bastante aqui no nosso chat. A gente espera você na próxima semana com mais um Fala Pastores. Beijo!